Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. A cada episódio nós sempre trazemos um conteúdo, seja de empresários que vivem na prática as suas empresas, como também consultores, advogados e outros profissionais que podem contribuir muito para o auxílio da sua empresa, dando dicas e informações importantes. Hoje, o nosso tema, ele é um tema que está sendo falado em todo o país, porque é um tema importantíssimo para a empresa e já tem seu início de aplicação, que é a reforma tributária. A reforma tributária, ela não apenas é uma mudança de impostos, mas ela pode impactar nas empresas, na mudança de preços, na mudança de negócios, na forma de lidar com seus fornecedores e clientes. Então, pode mudar muito o negócio. E para falar desse tema, nós estamos aqui com um profissional que atua nessa área, o Dr. Rafael Pecli Barcelos. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado, Aníbal. Muito obrigado à TV Manaim por esse convite. Estou muito lisonjeado, muito feliz de estar aqui e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante e a gente pretende trazer informações bem relevantes para o cotidiano dos empreendedores. Dr. Rafael, ele é tributarista, é um advogado tributarista e atua assessorando empresas, especialmente no Espírito Santo, mas certamente em outros lugares do Brasil, dando esse apoio na questão tributária e agora, certamente com muito trabalho, né, doutor Rafael? Muito. A reforma tributária para tirar dúvidas e preparar as empresas para esse novo momento. Exatamente. E sempre tratando com os empreendedores que a gente tem que tirar o foco no desafio e colocar o foco nas oportunidades, porque toda mudança traz consigo, sim, muitas oportunidades. E com a reforma tributária não vai ser diferente. Ótimo. Então vamos começar por aí. Você falou de oportunidade. Quando se fala em reforma, normalmente vem na mente do empresário, seja uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, reforma previdenciária, né? São as reformas que passaram nesses últimos tempos aí pelo nosso país. Se pensa logo, vai aumentar tributo, ou vai piorar um pouco mais, vai diminuir a margem. E você falou que pode ser oportunidade. E a pergunta que eu já te faço é, vai aumentar tributo? Essa é a pergunta mais cotidiana. E é a resposta mais desagradável de um advogado, né? Depende. A gente tem um sistema tributário hoje que segrega muito os nichos e os canais da economia. Okay. A reforma tributária é a partir de um princípio que eles trazem agora, que é da neutralidade, onde o tributo não deve fazer parte do acervo de variáveis que compõem uma decisão econômica, tende a trazer todo mundo para o mesmo lugar. Okay. E trazendo todo mundo para o mesmo lugar, fatalmente você traz alguém que paga mais para pagar menos e alguém que paga menos para pagar mais. Então, pontualmente, sim, é bastante provável que alguns segmentos da economia paguem mais tributos, bem como alguns outros venham a pagar menos. Até porque as mecânicas de tributação, de cálculo do tributo também vão mudar bastante. Quando nós falamos de tributo, sempre a gente pensa na complexidade que é a tributação brasileira. É um emaranhado de leis, de regras, né? E quando na reforma tributária se fala em simplificar. E vai simplificar ou continuaremos com as complicações que o sistema tributário brasileiro impõe ao empresário? Esse é um assunto muito bacana, muito estimulante. Eu vou me policiar para falar o menos possível aqui. Mas existe um filósofo francês chamado Edgar Morin, que ele diz que a simplificação mais mutila o conhecimento do que qualquer outra coisa. Okay. E a gente tem que tomar muito cuidado que, sob a égide da simplificação, algumas coisas não agradáveis podem ser feitas e passarem desapercebidas. De fato,
A expectativa é que a reforma tributária simplifique, sim, né, o nosso atual modelo, que é razoavelmente complexo. Mas a gente precisa entender, é lógico que em tempo adequado, quais são as naturezas dessa complexidade. Se elas vêm da norma ou se elas vêm do intérprete. O intérprete sendo o mesmo, talvez as complexidades só mudem de nome. Continuem. Obviamente que a ideia é sim simplificar e eu acredito que vai chegar esse momento. Mas precisamos ser francos a dizer que a reforma tributária acopla um novo modelo ao modelo atual e esse período de transição que começou em 1º de janeiro e termina em 2033 tende a elevar bastante a complexidade até a gente experimentar os primeiros sinais de simplificação. Então, em resumo, tende a complicar um pouco para simplificar mais. Então o empresário ele vai conviver com 2 sistemas tributários aí nesses 6 anos? Exatamente. 7 anos, né? Exatamente. Ele vai conviver com os 2. Isso aí. E como é que ele pode se preparar para esse momento? Exatamente. Porque já começou. Muito legal. Quem está falando em preparação, eu sinto em informar que já está um pouco atrasado. Afinal de contas, como você bem disse, Aníbal, já começou. Dia 1º de janeiro deste ano, né, o IBS e a CBS passaram a conviver com os demais tributos numa fase de teste, né? E era, em tese, para estarmos preparados já nessa data. Quem não se preparou, ainda assim tem essa janela de oportunidade, ainda que um pouco atrasado, para se preparar no curso desse ano, para que em 1º de janeiro de 2027, quando você tem a primeira alteração mais expressiva, que é a saída do PIS/COFINS em substituição pela CBS, esteja corretamente preparado. Então, inicialmente, PIS e COFINS será substituído pela CBS. Perfeito. Depois vem o ICMS e o ISS para ser substituído pelo IBS. Perfeito. Juntando os dois, nós teríamos então o nosso IVA brasileiro. Isso aí, nosso IVA dual, né? IVA dual, que são 2 tributos, exato, né? Exato. Esse IVA dual, ele vai se concluir lá em 2033. Isso. Né? Nessa fase, então, os dois vão convivendo. Certamente, contadores precisam estar muito preparados e bem instruídos para essa aplicação. Sistemas também de RPs e tal, certamente também sendo preparados. Isso? Exatamente. A grande mudança da reforma tributária não está só associada a nomes de tributos. É uma mudança totalmente, totalmente não seria mais adequado, mas é uma mudança sistêmica. É uma mudança na mecânica de se tributar, de se calcular tributo, de a formação das grandezas econômicas tributáveis. Você vai dar um cavalo de pau na história tributária e mudar tudo mesmo, sabe? Desde como você expõe o tributo nos documentos fiscais até o que eu chamo de mais relevante, que é, no final, o efeito econômico disso, a representatividade de tudo isso na sua formação de preço, que vai justamente impactar diretamente no resultado do seu negócio. Então, a preparação dentro, né, do campo dos sistemas de gestão é essencial. Não funciona a reforma tributária se o seu sistema de gestão não estiver bem parametrizado e bem calibrado. Nós aqui falamos muito para... E o maior público, né, de empresários brasileiros são pequenos, médios negócios. Uhum. O que um dono... Eu sempre cito, eu não sei porquê, parece que a gente amanhece o dia indo a uma padaria, doutor. Eu sempre cito isso aqui, a padaria. O dono da padaria, qual é o ponto de preocupação que ele deve ter hoje? O contador resolve o problema dele, ele pode ficar tranquilo. A precificação, o markup, né, que é a forma dele calcular o preço do produto dele, vai continuar o mesmo? Ou ele precisa agora sentar com o contador, sentar com o advogado tributarista e tentar entender o que está acontecendo no negócio dele? Que legal. Das poucas certezas que a gente tem sobre a reforma tributária, essa é uma delas, que ele não pode ficar parado e nem delegar essa missão ao seu contador. Okay. É essencial que os empresários, independente do tamanho das empresas que gerem,
se adequem à reforma tributária. E não pela perspectiva tributária, mas como você foi muito cirúrgico, Aníbal, quando falou na questão da gestão do negócio. Quanto que vai tributar, como que vai tributar o pãozinho com café no final do dia. Isso muda exponencialmente. Isso precisa estar contemplado nas novas regras de gestão. E um ponto que você falou no começo da conversa, que eu acho essencial, importantíssimo, e você foi muito certeiro quando falou sobre isso, foi entender como funciona no seu negócio, mais atrás na sua cadeia de fornecimento, porque os seus fornecedores também serão impactados. E para finalizar, falando da padaria, hoje ela recebe o trigo, que é um insumo essencial ali para a sua atividade, tributado a zero. E como isso vai acontecer dentro do espectro da reforma? Porque também muda lá para a indústria do trigo. Então, precisa olhar do meu negócio para frente, mas também do meu negócio para trás. Lá ele vai sofrer um IVA dual no futuro e depois, certamente, com os redutores que talvez algumas categorias vão ter de benefício fiscal ou redução na isenção, por exemplo, do tributo, seria isso? Exatamente. Então tem que olhar cada segmento, porque... Ou seja, não vai ser uma continha simples, né? Não vai. De pegar... Qual é o IVA dual está previsto para ser qual percentual? Então, a expectativa é entre 27% e 29%. 27% e 29%. Então não é simplesmente chegar lá e plantar 27% ou 29%, e calcular, porque não é isso. Porque não é isso, até porque assim, uma questão de eu mal calibrar o meu tributo é que eu posso interferir para baixo no meu resultado, né? Ou seja, eu vou pagar mais tributo que eu esperava e talvez tenha menos lucro ou lucro nenhum, ou eu calibrar para cima e o meu preço ficar mais alto que o meu concorrente e eu deixar de vender, né? Então, assim, tudo é a calibração exata do efeito econômico da tributação na precificação. E é isso que precisa estar na mesa dos gestores. Entendi. Quando nós falamos aí da reforma tributária, nós estamos tendo uma reforma tributária, você já falou, vai mudar tudo, né? Então, assim, essa mudança tão relevante e profunda, e até esse prazo, né, para implantação de 6 anos, certamente para as empresas se adaptarem, o governo também, e calibrando as suas contas, porque ele recebe disso para todo o seu custeio, né, na administração pública. Essa reforma, nós podemos dizer que é a maior reforma tributária que o país já teve, não se conhece outra de tal monta, de tal impacto. O que você acha disso? Não tenho dúvida. A gente vive num país, né, que a tributação está muito concentrada no consumo, e uma reforma tributária, né, que foca diretamente nos tributos direcionados ao consumo e que mexe em todo o eixo tributário, de fato, é sim a maior reforma nesse aspecto na história do Brasil. Eu tenho bastante convicção em falar isso. É a maior reforma tributária da história. Muito bom. E também, provavelmente, nós vamos ter o maior IVA do mundo, ou um dos maiores, né? Estamos nos esforçando para isso. Para ter o maior? Para ter o maior IVA do mundo. É bem provável que... A culpa não é sua, né? Eu vou ter que me tirar fora dessa. Mas sim, é bem provável que tenhamos aí o maior IVA do mundo. O que você acha que isso impacta na economia? Nós vamos ficar assim, todos pagam muito, então está tudo bem? Ou isso tem um impacto real nos resultados de empresas, na vida do consumidor também? Porque também o consumidor, ele se preocupa com esses preços. Ele quer saber se o pão que nós falamos aqui da padaria ele vai subir ou não. Então, o que poderia impactar aí na economia como um todo? Vai aumentar preço? Legal. É muito importante, e eu tenho insistido bastante nisso, da gente não olhar a reforma tributária pela perspectiva técnica tributária. Cumulatividade, não cumulatividade, tributos por fora, tributos por dentro. Isso aí é um serviço nosso. Deixe isso para os tributaristas, para os contadores, eventualmente para os economistas. Acho que a gente precisa... Essa fala é muito boa, porque dá um alívio, né? O camarada diz assim, tem
tem DIFAL fica ou não, tem cumulatividade, né? A compensação e por aí vai. Então, assim, você está dizendo, deixa isso para o contador, deixa isso para o tributarista e pega, então, o seu, vamos dizer assim, o seu percentual sobre esse produto e vai trabalhar, vai fazer o seu negócio, é isso? E vamos gastar energia em entender os efeitos econômicos da reforma. Ok. Eu acho que é isso que é importante, tanto para a população em geral e, lógico, principalmente para os empreendedores. Quais são os efeitos na lógica econômica da reforma tributária? Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Como você bem falou, Aníbal, como que isso representa, vamos voltar para o nosso exemplo da padaria, né? O aumento da carga tributária, em tese, ele não tende a sacrificar o negócio, porque ele vai ser repassado no preço. Ok. A questão, então, não é tributária. A lógica agora é econômica. Será que eu vou vender a mesma quantidade de pãezinhos quando o pão ficar mais caro? Perfeito. Será que eu vou ter que mexer no meu ticket? Qual é a expectativa do meu market share? É aumentar ou diminuir? Com o aumento da carga tributária, principalmente sobre serviços, porque isso é unânime, vai aumentar. Isso vai aumentar. Vai aumentar expressivamente. Qual o impacto disso na inflação? Com certeza é um impacto direto. A pressão inflacionária tende a aumentar. A pressão inflacionária aumentando tende a diminuir o poder de consumo da população. E qual o tamanho do mercado que eu vou encontrar no final da reforma? Como eu, empreendedor, preciso entender a lógica da economia dentro da reforma tributária. Então, o apelo que eu faço aos empreendedores é que, sim, lógico, cuidem da reforma, cuidem da gestão, cuidem do RP, mas cuidem disso sem descuidar do mais relevante, que é a parte econômica. Não adianta eu ter o melhor sistema, melhor gestão, melhor controle de tributos se eu não vendo meu pãozinho no final do dia. Claro. Então, cuidar da parte econômica e entender a lógica do meu negócio na perspectiva econômica e dentro do cenário da reforma tributária, essa sim é a ordem do dia. Bom, deixa eu ver se eu entendi, para que o nosso telespectador também possa entender. O que o Dr. Rafael está dizendo vai haver impacto, certo? Vai haver impacto, sem dúvida. Mas o empresário e também certamente o consumidor vai analisar como é que aquilo impactou na vida dele, no consumo e tal. Se o consumidor ele começa a migrar para outro produto que seja mais em conta, ou mudar o seu serviço para outro serviço, o empresário, então, estrategicamente deve trabalhar isso aí para manter o seu negócio, economicamente falando, porque aquilo que ele não vai poder interferir é na tributação. A tributação já é imposta a ele. Exatamente. Né? Então, ele vai poder mudar a estratégia do negócio e não os tributos. O tributo ele é fazer o cálculo e aceitar, porque essa é a realidade, não tem como ele fugir disso, né? Bom, quando nós falamos de tributação, a gente poderia até deixar para um próximo episódio, pessoal, porque o assunto aqui com o Dr. Rafael ele é extenso e num episódio só nós não vamos esgotar e talvez nem em 2 ou 3, mas guerra fiscal acaba. A guerra fiscal, né, para você telespectador, é guerra fiscal entre estados, né? E normalmente o estado ele puxa uma indústria, um comércio para sua região, né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem vários incentivos fiscais, especialmente para as distribuidoras, e isso tem um impacto aí de migrar empresas de um lugar para outro, e isso se chama guerra fiscal. É o Espírito Santo brigando com Minas Gerais brigando por São Paulo e por aí vai. Acaba com a reforma tributária, porque isso é uma expectativa também, né? Poxa, Aníbal, você me fez uma pergunta de vários episódios para eu responder em poucos minutos. Dá um programa isso aí. Dá um programa inteiro, mas eu vou tentar ser o mais curtinho possível. Eu falo que guerra fiscal é um leilão ao contrário, né? No leilão comum a gente grita quem dá mais. No leilão ao contrário, os estados gritam quem cobra menos, né? Certo. E nesse leilão ao contrário, que nós chamamos de guerra fiscal, precisa ser visto, Aníbal, por uma lógica de várias dimensões, né? A guerra fiscal, que todo mundo trata como guerra e me parece
numa leitura rápida, algo ruim, algo negativo. Às vezes incentiva uma determinada região que precisa de desenvolvimento, exato. né? Regionalizou muito o desenvolvimento que estava até poucos anos atrás centralizado no eixo Rio-São Paulo. Então, muitas regiões que tinham IDH baixo, hoje tem ali uma melhora no índice de qualidade de vida, no desenvolvimento da população, devido à guerra fiscal. Então, eu não acho que automaticamente a guerra fiscal é ruim ou boa. Precisa ser analisada numa ótica mais ampla e em todas as suas camadas e dimensões. A pergunta se a guerra fiscal vai acabar, eu acredito que não. Tá? Os estados ainda vão dispor de alguns outros mecanismos, volto a dizer, não na lógica tributária, mas na lógica econômica, para poder ainda atrair as empresas para os seus estados. Mas eu acredito que, por fim, respondendo de forma bem objetiva, eu acredito que a guerra fiscal não acabe. Ainda há espaços para que ela se perpetue. Nós poderíamos dizer que a criatividade é grande, né? Porque às vezes a alíquota é a mesma. Por exemplo, na tributação atual. Mas ele diz assim, a alíquota é a mesma, mas eu reduzo a base de cálculo. Aí pronto, mudou o resultado sem mudar a alíquota. Eu não posso mexer na alíquota, mas eu reduzo a base de cálculo, por exemplo, é um mecanismo usado. Exato. Essa lógica vai ser um pouco alterada, porque a reforma tributária traz uma mudança geográfica na tributação nas operações interestaduais, que são objeto da guerra fiscal. Sim. Os tributos passam a ser recolhidos no local de consumo, no local de destino. Isso muda muito, né? Isso muda muito a capacidade dos estados que hoje tributam na origem de conceder benefícios fiscais. Onde tem muitas indústrias, certamente vai perder um pouquinho de receita para o estado consumidor. Exatamente, exatamente. E aí eu volto a insistir, Aníbal, no tema que a gente está tratando. Aliás, para fora do tema que a gente está tratando, na lógica econômica. Quais são os efeitos econômicos disso? É esse o convite à reflexão. Muito bom. Olha, o nosso conteúdo aqui de hoje não tem como ser concluído com um episódio apenas. Nós vamos continuar com o Dr. Rafael Peckley. Te agradeço por esse primeiro episódio e vamos continuar para o próximo? Poxa, estou aqui à disposição, estou muito feliz, muito animado com esse bate-papo aqui. Agradeço mais uma vez a você, Aníbal, a TV Manaim, a todos os seus espectadores e bora para o próximo. Ok. Ao final de cada episódio, Dr. Rafael, nós sempre fazemos uma leitura de um versículo da Bíblia, o que vamos fazê-lo agora, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10, que nos diz assim: E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A você nós deixamos um abraço e até o próximo Empreenda Mais.